Com as bênçãos de Deus, damos início à 95ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Raimundo Azevedo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e aproveitando da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tu és a força, a vida. Jesus esteve junto de tu e toda a tua família. Direito criança e do adolescente. Deves tudo apenas supera por toda a tua verdade. Oferece outras, então, de vida a outras, tua certidão e verdade. Estatuto, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa, ser humano, direito de ser liberado, direito à segurança pessoal. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 94ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de abril de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 94ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 89ª sessão extraordinária, realizada no dia 27 de abril de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 89ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento dos anexos da receita corrente líquida referente aos meses de janeiro a dezembro de 2013 e 2014. Anuncio o recebimento do projeto de lei 6/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Anuncio o recebimento do projeto de lei 7/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 8/2015, que dispõe sobre alteração do artigo 11 da Lei Municipal 1757 de 2014, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2015 e de outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 9/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04148 de 2015. Em atenção ao requerimento 74 de 2015, de autoria da vereadora Ana Paula, vimos informar que segue. Questionamento 1. Por que aquele entulho recolhido no dia da faxina foi depositado na estrada vereador Hélio Vanderlei Neto, ao lado da estação da Sabesp? Resposta. Em diligência, verificamos que o referido entulho foi depositado por um ato isolado e inconsequente de um funcionário da empresa Engever, que quis atender a solicitação de um munícipe que precisava de entulho para fazer um aterro. Já contatamos a empresa para tal ato não venha mais a se repetir, e a proprietária da empresa já nos informou que também respondeu formalmente a essa Casa de Leis, informadas as justificativas relacionadas a esse ato, bem como a remoção do resto de entulho que ainda havia no local. 2. Quem determinou que isso fosse feito? Resposta prejudicada. 3. Quem foi a empresa responsável por isso? Resposta prejudicada. 4. Quando o referido entulho será removido do local? Resposta prejudicada. 5. No mesmo local onde foram depositados os entulhos, existe a necessidade de limpeza da tubulação por onde as águas passam para que não ocorra novamente enchente como da última chuva forte. Há possibilidade de limpar a tubulação e desassorear o riozinho que tem em frente a fim de dar maior vazão às águas? Resposta sim. 6. Se sim, quando? Resposta. Pretendemos fazer o desassoreamento em meados de agosto, onde o nível da água esteja mais baixo e favorável a esse tipo de serviço. 7. Senão porque prejudicada. Respeitosamente, José Aparecida Dizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04-147/2015, que responde ao requerimento 72/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1. A possibilidade da Prefeitura subsidiar o valor do plano de saúde dos funcionários? Resposta não. B. Se sim, quando poderá ter início? Resposta prejudicada. C. Se não, por quê?
Teria a Prefeitura que arcar com subsídio de aproximadamente 750 servidores e não há previsão orçamentária e recursos financeiros no momento. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04-146/2015, que responde ao requerimento número 71/2015, de autoria do vereador Eduardo Bosco. Existe a possibilidade de efetuar a manutenção de tampa de caixa de relógio na Praça João de Castro Figueroa? Resposta: sim, estaremos providenciando. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04-145/2015, que responde ao requerimento número 70/2015, de autoria do vereador Eduardo Delegacia. A. A Lei 11.738/2008 vem sendo executada em sua plenitude, atendendo ao que estabelece aos profissionais do magistério uma jornada de trabalho onde, no máximo, 2/3 desse tempo serão ministrados em sala de aula com alunos e 1/3 para desenvolver as atividades? Resposta: desde o ano 2002, os professores que trabalham na educação infantil e ensino fundamental 1 trabalham 2/3 de atividades presenciais e 1/3 para os horários de trabalho pedagógico coletivo, preparação de aulas, avaliações, atendimento de pais, correção de cadernos e avaliações. Durante a carga semanal, os alunos têm aulas de educação física, informática, inglês e musicalização. Quanto aos professores que atuam no ensino fundamental 2, estamos estudando a forma desse atendimento devido ao fato da maioria possuir vínculos em outras instituições de ensino. Para a adequação desses profissionais, os municípios pesquisados tiveram que exigir a exclusividade de trabalho. Os salários dos professores estão compatíveis com a determinação legal. Em caso negativo, por quê? E quando se pretende dar aos profissionais de magistério o direito que lhe assiste? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04-144/2015, que responde ao requerimento 68/2015. De autoria do vereador Eduardo Delegacia. A. Qual a empresa que executa na Escola Municipal José Joaquim da Silva Xavier a obra? Resposta: Maróstica Engenharia e Participações Limitada, conforme cópia do processo licitatório anexo. B. Enviar a qualificação completa do trabalhador que sofreu o acidente mencionado, incluindo o endereço. Resposta: essa questão deve ser respondida pela empresa Maróstica Engenharia e Participações Limitada. C. Como se deu o acidente envolvendo o referido trabalhador? Quais EPIs utilizavam no momento do acidente e quais deveriam estar utilizando? Resposta: ocorreu por um ato inseguro do profissional que descumpriu o acordo entre a empresa e a direção da escola de que não haveria funcionários trabalhando no local no horário de aula. O profissional não usava EPI adequado no momento do acidente. Caso fosse autorizada a realização do serviço, deveria estar utilizando o capacete, botas e cinto de segurança e devidamente seguro de todos os seus atos. D. Após o acidente, como a Prefeitura agiu, ou seja, que providências tomaram? Resposta: quanto ao funcionário da empresa, foi encaminhado ao pronto atendimento, seguindo os protocolos legais de saúde, os quais foram realizados pela própria empresa. As crianças receberam atendimento pela psicóloga Eunice Ramos de Moura e pela psicopedagoga Raquel Vilhote. E quem é o responsável por autorizar o início das aulas concomitante com o andamento das obras? Resposta: houve reunião com os pais e foi acordado, juntamente com a empresa executora, que o início das aulas acontecia no dia 16 de março. Os locais que seriam pontos de reforma seriam isolados da circulação dos alunos e assim foi cumprido. F. Informar qual atividade o trabalhador que se acidentou realizava no momento do acidente, em que local e onde ele caiu. Essa questão deve ser respondida pela empresa Maróstica Engenharia e Participações Limitada. G. No momento do acidente ocorria aula, o trabalhador de fato caiu dentro da sala de aula. Crianças presenciaram o acidente? Se sim, quantas crianças? Qual a idade dessas crianças?
Resposta. Sim para a primeira questão, sim para a segunda e sim para a terceira. E no quarto questionamento eram 20 crianças de aproximadamente 9 anos de idade. H. Caso o acidente tenha sido presenciado por alguma criança, a Prefeitura promoveu o acompanhamento dessas posteriores ao fato e de que forma? Sim, a psicóloga Eunice Ramos de Moura e a psicopedagoga Raquel Vilhote fizeram acompanhamento junto às crianças. I. O Executivo continuará a realizar obra no interior da escola? Entende em qualquer parte do próprio, concomitante às aulas? As obras referentes à parte interna da escola foram saneadas para a continuidade das atividades escolares na unidade em 6 de abril de 2015. A obra terá continuidade na parte externa e devidamente isolada a circulação de alunos. J. O Executivo julga seguro e saudável o ambiente escolar com poeiras, ruídos e com possibilidade de acidente? Resposta não. K. Qual medida o Executivo irá tomar? Resposta. As medidas de isolamento da obra já foram realizadas. Respeitosamente, José Aparecido Teseu, Prefeito Municipal. Ofício 0443/2015, que responde ao requerimento 67/2015, de autoria do vereador Eduardo Delegacia. A. Qual o piso salarial dos profissionais do magistério regulamentado pela Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008 e corrigido anualmente? Resposta. R$ 1.916,78 para uma carga horária de 40 horas semanais. B. Qual o piso salarial das ADIs? Resposta. R$ 1.118,70 para uma carga horária semanal de 40 horas. C. Aplica-se às ADIs o piso salarial dos profissionais do magistério? Em caso negativo, por qual motivo e quando se pretende aplicar o piso salarial da educação em relação às ADIs? Conforme o parágrafo 2º da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, aplica-se somente àqueles profissionais que desempenham a atividade de docência. D. Ainda no tocante à carga horária exercida pelas ADIs, é possível realizar, por força de lei municipal, equiparação de carga horária entre ADIs com professores, conforme já solicitado por requerimento 69/2011? Resposta. Conforme respondido pela Administração do Exercício 2011, existe junto à Justiça do Trabalho, Vara do Trabalho de São Roque, reclamação trabalhista coletiva sobre as ADIs, motivo pelo qual acreditamos ser prudente esperar a referenda decisão para podermos analisar o caso. Respeitosamente, José Aparecido Teseu, Prefeito Municipal. Ofício 04.142, que responde ao requerimento número 66/2015, de autoria do vereador Eduardo Delegacia. A. Qual a empresa que fornece hoje cestas básicas aos servidores públicos? Resposta. CJA, Comercial João Afonso Limitada. B. Enviar cópia integral do processo de licitação. Solicito cópia e não autorização de vista, uma vez que para o pleno exercício fiscalizatório emite o envio de cópia. Resposta. Cópia anexa. C. Quantos são os servidores aposentados pelo município? Enviar lista com nome e endereço disponível do cadastro da Prefeitura. Resposta. 50 servidores aposentados pelo município. Segue planilha com dados. D. Quantos são os servidores aposentados pelo município que recebem o benefício da cesta básica? Enviar cadastro com nome e endereço. Resposta. Os 50 servidores aposentados pelo município recebem cesta básica. Segue planilha com dados. E. Enviar cópia de planilha ou documento análogo 2 dos últimos meses que comprove o recebimento das cestas por todos os servidores aposentados. Resposta. Segue anexa cópia dos documentos comprobatórios. Respeitosamente, José Aparecido Teseu, Prefeito Municipal. Ofício 04.141/2015, que responde ao requerimento número 65/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti.
A. Quando o equipamento de ultrassom e de mamografia serão consertados? Resposta. Os equipamentos de ultrassom estão em pleno funcionamento. Nunca possuímos equipamento de mamografia. B. Em que data os pacientes poderão contar novamente com esse serviço? Respostas. Os serviços de ultrassom estão sendo realizados normalmente. C. Porque mesmo sabendo que o equipamento de ultrassom é de suma importância e que inclusive já houve ocasião em que o médico estava utilizando seu próprio equipamento no posto de saúde para atender os pacientes, até a presente data, nenhuma providência efetiva foi tomada? Resposta. Foi feita a manutenção do equipamento e está em funcionamento. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 0439, que responde ao requerimento número 64/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Solicito a suspensão da sessão por 3 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta de suspender a sessão por 3 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta, ficando suspenso por 3 minutos a sessão. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Bosco. Presente. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta presente. Augusto Canto. Renatinho. Doutora Ana Paula. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04-139/2015, que responde ao requerimento número 64/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. A. Por que as crianças não foram direcionadas para outra unidade escolar, tendo em vista que na data prevista para o início das aulas as obras não estavam concluídas? Os questionamentos referem-se à Escola Municipal da Vila Paraíso. Resposta. O Departamento Municipal de Educação realizou reunião com os pais dos alunos antes do início das aulas e oferecido um espaço que seria adaptado na quadra da Escola Municipal Manuel Neto para receber os alunos no dia 16 de março de 2015. Os pais, em comum acordo e de forma democrática, resolveram esperar até o dia 16 de março de 2015, data prevista para a entrega das obras, e também concordaram na reposição das aulas durante o ano. Para tanto, foi acordado, juntamente com a empresa executora, que o início das aulas seria no dia 16 de março de 2015. Os locais que seriam pontos de reforma seriam isolados da circulação dos alunos, e assim foi cumprido. Somente foi necessária a adaptação de uma cozinha na parte externa para garantir a funcionalidade e atendimento aos alunos. B. O Ministério do Trabalho foi comunicado do acidente imediatamente, conforme a determinalização, enviar cópia da comunicação com protocolo. Resposta. Essa questão deve ser respondida pela empresa Marosca Engenharia e Participações Limitada. C. A CAT foi emitida pela empresa, se sim, enviar cópia, se não, explicar o motivo. Resposta. Essa questão deve ser respondida pela empresa Marosca Engenharia e Participações Limitada. D. Enviar cópia da ficha de registro de todos os funcionários trabalhando na referida obra. Resposta. Essa questão deve ser respondida pela empresa Marosca Engenharia e Participações Limitada. E. As crianças foram atendidas por algum profissional da área de saúde? Sim. A psicóloga Eunice Ramos de Moura e a psicopedagoga Raquel Vilhote fizeram acompanhamento das crianças. Enviar cópia do PCMAT, PPRA, PCMSO, registro de DDS, com lista de presença, ata da CIPA do acidente, da empresa contratada para realizar a reforma, bem como recibos de entrega de EPIs e todos os funcionários que estão trabalhando no local. Resposta. Essa questão deve ser respondida pela empresa Marosca Engenharia e Participações Limitada.
Vou repetir a questão. As crianças foram atendidas por algum profissional da área de saúde? Resposta, sim. A psicóloga Eunice Ramos de Moura e a psicopedagoga Raquel Vilhote fizeram acompanhamento junto às crianças. Se sim, de que especialidade? Prejudicada. Se não, por que prejudicada? Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Solicita leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicita ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 104/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvida plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Oneida da Silva Oliveira, ocorrido no dia 29 de abril de 2015. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 30 de abril de 2015, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 106/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação e registro em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Paulo Sérgio Milanês, ocorrido no dia 1º de maio de 2015. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de maio de 2015, Renatinho Watanabe, vereador. Passamos então ao minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Oneida da Silva Oliveira e do senhor Paulo Sérgio Milanês. Continua a leitura dos requerimentos. Requerimento número 105/2015. Senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que há um grande número de passageiros que fazem uso dos pontos de ônibus existentes na Rua Paraná e Rua Pará, no Jardim Progresso. Considerando que muitas são as reclamações dos usuários do transporte coletivo municipal, pois não há abrigo para oferecer proteção tanto nos dias de sol como nos dias de chuva, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade da instalação de abrigo de ponto de ônibus nos locais acima citados, para que os munícipes fiquem protegidos não só da chuva, como também do sol? 2. Se positivo, quando poderá ser realizada essa instalação? 3. Se negativo, por quê? Sala Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 30 de abril de 2015, Eduardo Bosco, vereador. Solicita ao secretário que faça a leitura do requerimento número 58/2015 da resposta dos Correios. Ofício 00754/2015, SUGED GEDIS DRSPI. Referente ao ofício número 0134/2015, que responde ao requerimento número 58/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. Assunto de distribuição domiciliar de correspondências. Senhor presidente, recebemos ofício em referência onde Vossa Excelência informa a ocorrência de atrasos nas entregas de correspondências e também solicita a distribuição domiciliar no bairro Areia Branca. Esclarecemos que, devido ao problema de efetivo, o término do contrato com a empresa fornecedora de mão de obra temporária, ocorreram atrasos nas entregas, porém, os Correios estão realizando nova licitação para a contratação de outros fornecedores. Além disso, os Correios também estão planejando novo concurso público para a contratação, porém, que depende da autorização de outros órgãos governamentais. Com relação ao bairro Areia Branca, informamos que esse bairro está regulamentado de acordo com a portaria ministerial 567/2011 do Ministério das Comunicações, e por isso os Correios utilizarão uma ferramenta corporativa chamada Sistema de Distritamento para calcular todos os recursos necessários, efetivo, equipamentos e veículos, que a unidade responsável pela distribuição domiciliária de correspondência deve possuir para atender a essa nova demanda. Como as cidades estão em constante crescimento e surgindo novos bairros, o sistema de distritamento será aplicado na unidade distribuidora dos Correios de Alumínio, para atualizar o cálculo dos recursos necessários, efetivo, equipamentos e veículos, e que a mesma deve possuir para suportar o aumento da carga postal ou do percurso a ser realizado.
pelos carteiros. Com isso, permitirá expandir o serviço de distribuição postal de forma gradativa e com responsabilidade social. Desta forma, somente após a conclusão desse estudo e o recebimento dos recursos, os Correios poderão iniciar a distribuição de correspondência nesse bairro. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Respeitosamente, Marco Aurélio Martins Arias, subgerente de gestão de tratamento de distribuição, e Paulo Sérgio Monteiro da Silva, gerente operacional de distribuição. Passamos agora ao tema livre, temos escrito por 15 minutos com a parte o vereador Augusto Canto. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, vereador Raimundo Azevedo, nobres colegas, plateia presente, internautas que nos assistem pela Web TV. Nosso boa noite. Uma fala extremamente simples e confesso que eu gostaria de vir aqui hoje para enaltecer o trabalho da administração pública, que é talvez a grande vontade dos vereadores e também da sociedade, mas infelizmente não é o que acontece. Passou a database de 1º de maio e nenhum projeto aportou com relação ao reajuste dos servidores públicos. Então, novamente, venho a essa tribuna manifestar o nosso desagravo com relação a isso. O servidor público municipal, pelo que consta, pelo menos tendo em vista a parte legal, a data legal, ficará mais um ano sem reajuste salarial. E não adianta dizer, como eu já disse e repito, que os 13% dado no início do ano já englobam o ano 2015, porque o servidor está há 4 anos, sem contar a defasagem anterior, mas vamos dizer, nesses últimos 4 anos, o servidor está sem reajuste salarial. Então, isso dá uma média de 3,25% ao ano, muito abaixo da inflação anual. E agora, 2015, soma-se a esse montante de anos, completando o 5º ano sem reajuste. Então, em 5 anos, o servidor teve 13% de aumento. Isso é ínfimo, perto da inflação do supermercado, perto do preço da gasolina, que volta a subir. Parece-me que esse mês, a energia elétrica subindo aceleradamente, os produtos de alimentícios subindo também. Aqui um parênteses, porque nem os itens da cesta básica, que foi tirado em época de crise, agora que o orçamento começa a se estabilizar, hoje nós recebemos a LDO já para 2016, prevendo 69 milhões, Então, quer dizer, o orçamento está recuperando, e essa recuperação é crescente, Esse numerário é ascendente. E, mais uma vez, o servidor público vai ficando para trás, vai recebendo migalhas do poder público municipal. Manifestar o nosso desagravo, cobrar por parte do sindicato alguma manifestação, porque também não cabe a gente vir falar aqui como vereador, de repente a classe está contente lá com 13%, porque não houve nenhum tipo de manifestação também da classe, nesse sentido. De repente o sindicato está contente com os 13% e estou eu aqui falando besteira, não é verdade? De repente a classe está satisfeita com os 13% dado, tal, e aí eu me calo, com toda sinceridade. Mas aos olhos do fiscal, que sou do Poder Executivo, ver um orçamento como o que nós temos aí para 2015, não contemplar o servidor público é injusto. É injusto. O servidor público segurou as pontas aí durante um processo de crise, uma época de crise no município, e agora que a gente retoma um crescimento, o servidor não é contemplado. Fica a nossa indignação, nosso respeito à classe, e também colocando sempre à disposição de algum esclarecimento maior que a gente possa dar aí para a categoria. São essas as considerações para essa noite. Nosso boa noite a todos. Pela ordem, presidente. Foi, não, vereador. 5 minutos. Caso não haja nenhum colega inscrito no tema livre, solicito seja suprimido o intervalo regimental. Coloque em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo usar a palavra, passamos a votação. Quem for favorável, permaneça com o quem for os contrários, levantar. Então, está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do veto parcial ao autógrafo número 1804/2015, de 26 de março de 2015, que dispõe sobre a reestruturação da política municipal de atendimento dos direitos humanos da criança e do adolescente. Solicita ao secretário vereador Geraldo Atleta fazer a leitura do mesmo e seus pareceres. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço a retirada desse projeto
por uma sessão, para a gente poder fazer uma análise mais adequada do veto. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de retirar o projeto do veto parcial ao autógrafo 1804-2015 por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, aos contrários, queiram levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo da Delegacia, ficando o veto suspenso por uma sessão. Anuncia a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do veto parcial, autógrafo 1804-2015. Discussão única do projeto de lei 4/2015-L, que altera a lei 1486, de 9 de maio de 2011. Discussão única do projeto de lei 6/2015, que dispõe sobre a autorização para abertura de decreto adicional e especial. Primeira discussão do projeto de lei 8/2015, que dispõe sobre a alteração do artigo 11 da Lei Municipal 1757-14, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2015 e das outras providências. Discussão única do projeto de lei 9/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão. Desejando uma boa noite a todos.